Boa manhã a todos. Aqui é Francisco Santos, que vos fala aqui do canal Natizarim do Norte. E hoje vamos estudar a respeito da música, do tambor e danças. O que a música com esse instrumento tambor e as danças causam na espiritualidade, na vida espiritual de cada ser humano, de cada indivíduo, e também no corpo, na saúde, no cérebro, certo? E antes de iniciarmos esse estudo referente à música no contexto geral, eu gostaria de ler aqui um texto que está em João 8:32, que diz assim: E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Em outras traduções tem assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Né? O que a verdade pode nos libertar? Dos enganos. E nós vamos ver, ao decorrer do estudo, o que esse texto se aplicar de fato, de maneira literal, em nossas vidas, conhecendo, né, o que é certo e o que é errado, para que a gente possa tomar uma decisão acertada, assertiva, né, do lado do que é correto. João 4:23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Qual é as pessoas que o Pai procura para ser seus adoradores, segundo o próprio Mashiach Yahushua está falando aqui, o nosso Salvador? Aqueles que adoram o Pai em verdade. Ele sabe distinguir o que é certo do errado, do santo do profano. E continuando o texto, o verso 24 diz assim: o Criador é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Palavra do nosso Salvador Yahushua. Então, esse aqui é um estudo polêmico, certo? Porque vem falando aqui a respeito de danças, vem falando a respeito da música e do instrumento tambor. A música nas religiões tribalistas. O que estas religiões tribalistas, ou seja, de tribais, pagãs, né, de feitiçaria, animistas, satanistas têm em comum? O que que todas essas religiões, tanto as tribalistas, animistas, quanto as satanistas, tanto faz ser lá dentro de uma tribo, quanto o povo satânico aí ricos, que fazem rituais em suas mansões, em suas igrejas. O que é que eles têm em comum? Que levam seus participantes em estado de êxtase, convulsões e até mesmo possessões. São perguntas. Esse estudo, a gente vai estudar basicamente o que fala a ciência, a psiquiatria, psicologia, né? Historiadores, antropólogos, a respeito deste assunto. Não há como fazer os rituais sem os tambores. Que rituais?
são indispensáveis por vários motivos. São caminhos para o êxtase, para a hipnose, para o transe. Cláudio Alberto dos Santos, Tambores Incandescentes, Corpos em Êxtase, a tese de doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, março de 2007, página 63. Danças e rituais pagãos são sempre acompanhados pela incessante batida de tambores. Esse ritmo tem um papel fundamental nessas atividades. Olha o nome do livro aí, né? Música versus Satanismo. Então, essa pessoa aqui é um ex-evangelista, é um evangelista, ex-músico do rock. Danças e rituais pagãos são sempre acompanhados por incessantes batidas de tambores. Então, a pergunta, a princípio, o que essas religiões tribalistas, animistas, satanistas têm em comum? Então, já podemos ver aqui, né, que é o tambor e as danças. O xamã, ele é capaz de obter o êxtase por todos os tipos de meio. Então ali aquele xamã, aquele chefe ali tribal, certo? Que pratica magia negra, que pratica feitiçaria, ele consegue fazer, né, com que as pessoas eles venham obter o êxtase, ou seja, a possessão, a hipnose, por todos os tipos de meios. Desde narcóticos, que a gente conhece aí uma bem famosa aqui no Brasil, que é a ayahuasca, certo? E o tambor, até a possessão por espíritos, viu? Então, a mais famosa de todas é o tambor, que é usado em todas essas religiões. Mesmo a própria ayahuasca também é tocado tambores com a dança não me recordo, mas os tambores sim. Tem músicas ali com batida de tambores. Então, ele pode obter o sucesso de alcançar o êxtase através de todos os tipos de meio, mas os mais comuns são narcóticos, tambor e, como a gente já leu lá atrás, a dança, né? Mas o mais famoso de todos é o tambor e a dança. Mircea Eliade, um dos maiores influentes historiadores e filósofos das religiões. O xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase. Página 115, São Paulo, Martins Editora, 1998. Isso aqui é um historiador das religiões. Não é pessoa que está puxando sardinha para um ou para um lado. Ele apenas está relatando os fatos, certo? Qual o significado da dança nesses rituais? É, no livro Os Druidas, a maneira pela qual a possessão é provocada é curiosamente semelhante em quase todos os cultos, envolvendo em geral a exposição de participantes a intensos estímulos dos sentidos físicos, ou seja, danças, acompanhados de considerável estresse emocional. Então, a maneira pela qual a possessão é provocada, como ele mesmo fala aí, né, no livro Os Druidas, é praticamente semelhante em todos os rituais, né? A respeito de músicas e por estímulos físicos, no caso, danças.
Aqui continuando aqui no livro Os Druidas, página 150, o mais vital de todos os elementos talvez fosse a constante música rítmica e o barulho dos tambores que acompanhavam todo o ritual. Então vejam qual é o instrumento usado, os meios usados para nessas religiões para que se atingisse a possessão pelos espíritos, para que recebesse ali a entidade. Estímulos físicos, dança e música rítmica, certo? É provocada ali pelo constante barulho de tambores. Só para esclarecer aqui o que significa os druidas. Os druidas foram os povos de origem indo-europeias, viu? Europeia, que habitava extensas áreas da Europa pré-romana, eram sacerdotes do lendário povo celta, povo pagão. Hoje é uma das vertentes do paganismo, o druidismo. O druidismo é um caminho espiritual de natureza pagã. Todo druida é um pagão. Então, vejam que dentro das religiões pagãs, quais são os métodos e os meios que eles utilizam para se atingir a possessão por espíritos. E façam uma análise nas igrejas, na igreja que você congrega, na sua casa, se você não usa essa mesma música rítmica. Mas não importa que tenha as mesmas letras de um terreiro de candomblé, de macumba, não. Não tem nada a ver, nós estamos falando de uma música rítmica, com batida de tambores e danças. Não, mas lá a dança deles é uma, aqui a minha é outra, aqui é funk, aqui é hip hop, é forró. Nós estamos falando de estímulos físicos, dança em geral, não importa, certo? Não importa. Observe bem, se você não está praticando esses mesmos rituais na sua casa através dessas músicas rítmicas com tambores, certo? E esses mesmos estímulos físicos na sua casa e na sua igreja onde você congrega. Músicas marcadas por batidas com um intervalo previsível são mais capazes de provocar movimentos corporais. Maria Wittek, neurocientista e mestre em psicologia da música, Joseph Marx, pesquisador da Universidade de Barcelona. Isso aqui saiu no jornal Estado de Minas, certo? O ritmo é o elemento da música mais estreitamente ligado ao movimento do corpo para a ação física. Este padrão, quando repetido várias vezes, pode ter um efeito hipnótico sobre nós. Gente, a hipnose, possessão, a hipnose é caminho para a possessão. Joseph Marshall, professor de música da Universidade de Nova York. Viu? Aqui é o nome do livro dele. Of Music, página 19. E o que acontece? O que acontece aqui? Esse homem não é qualquer homem. Não é qualquer pessoa comentando a respeito do assunto. Ele está falando, ele é um professor e não de qualquer universidade, mas de uma universidade de música, viu? Da cidade de Nova York. Ele é professor a respeito do assunto. E ele fala que o ritmo é elemento, ou seja, música com batidas, né? Ali ritmada, mas estreitamente ligado ao movimento do corpo para a ação física.
este padrão, quando repetido várias vezes, pode ter um efeito hipnótico sobre nós, que é o caminho para o êxtase, né? A hipnose é o caminho para a possessão por espíritos. Veja como isso é grave, isso é sério. A dança é um dos meios mais utilizados para se atingir o transe, hipnose e possessão por espíritos. Não importa se você dança em bailes sertanejos, funks, pagodes, na igreja ou no terreiro de macumba. O ritual é o mesmo, a dança. E por mais que você não tenha a noção, o único objetivo deste ritual é a possessão por espíritos, né? É um ritual pagão introduzido nas igrejas com o intuito de receber o Espírito Santo, mas na verdade estão recebendo espíritos de demônios. Segundo a neurociência, psicologia, professores de música, etc., que a gente ainda vai ver ainda muito mais coisas ainda aí, muito mais evidências, estudos, né, laboratoriais, pela frente. Então, entendam bem uma coisa, gente. As pessoas estão praticando rituais pagãos dentro dos seus lares, dentro da igreja, aonde pela qual eles dizem que são servos do Criador, que estão invocando a presença do Criador, que estão recebendo o Espírito Santo. Aonde é que o Criador, em algum momento, se manifestou para dar o Espírito dele aos adoradores de Baal, a favor dos adoradores de Baal? Pelo contrário, ele agiu em favor de Elias. Porque os adoradores de Baal passaram de manhã até meio-dia se cortando, se mutilando, clamando a Baal, né? E ele não respondeu. Mas quando Elias ele clamou ao Criador, veio fogo do céu, do firmamento e consumiu, né? O altar ali onde ele tinha oferecido e invocado o nome de Yahweh. Então, o Criador ele não se faz presente em rituais pagãos. Ele não se faz presente nesse tipo aqui de prática. Não é à toa que ele pede que nós para que nós conheçamos a verdade, para que a verdade possa nos libertar, certo? E que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos abandonar essas práticas pagãs, viu? Porque isso é uma prática pagã. Ah, mas eu gosto, é bom. Na minha igreja tem ali um ministério da dança. É um ministério pagão. Antropologicamente falando, que é uma ciência, é uma história que estuda uma ciência que estuda as religiões, né? A história mostra isso. A ciência mostra isso, nós vamos ter ainda estudos, viu, laboratoriais de psiquiatras, de cientistas mais falando a respeito do assunto. E comprovando isso na religião, que provoca transe, possessão. Aí eu gosto. Não, é pagão. Para de se iludir, de andar com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que é servo do Criador, praticando rituais pagãos, esoterismos, né? Rituais esotéricos, satanistas. Vamos conhecer a verdade justamente para que a gente possa ser purificado desses enganos, desses erros. Que a música combatida de tambores faz em nossos corpos? Qual o efeito, qual o poder que ela tem
ali de tocar os nossos corpos, de produzir algum efeito. A dança dos orixás. Isso aqui é um antropólogo falando, viu? É a ciência que estuda as religiões. E nós sabemos o que é os orixás, certo? O ritmo dos tambores produzem fadiga e amortecimento consequente da consciência, levando os iniciados a um verdadeiro estado de hipnose. Possessão, gente. Possessão por espíritos. E ele está apenas relatando o fato, o que ele viu, o que ele estudou, o que ele analisou. É só isso. E se você for sentar com qualquer pai de santo, líder religioso dessas religiões, eles vão lhe falar o mesmo. Sem os tambores, não se faz, certo? Os rituais. Não tem como fazer. Dennis Sugerman, este homem aqui, ó, ele foi o segundo empresário de uma banda de rock lá de Los Angeles, né, dos The Doors. E ele viajou o mundo conhecendo e estudando as músicas, né, essas religiões, os seus instrumentos. E olha o que ele fala. E ele é autor de vários livros. Olha o que ele fala aqui no livro dele, Apetite para a Destruição. Apetite para a Destruição. Para esses povos, a comunicação com os deuses era sinônimo de tambores. O corpo pode se tornar o canal para a deidade. E os tambores são os aceleradores de todo o processo. Então, para esses povos, que povos? Esses povos pagãos, tribalistas, satanistas, certo? Então, o que ele viu lá? O que ele está falando no livro dele? Que para esses povos a comunicação, o meio de se comunicar com seus deuses, com as suas entidades, eram os tambores. Esse mesmo tambor que está presente na sua congregação. Esse mesmo tambor que está presente na sua residência, que você ouve nos hinos, nas músicas evangélicas. Esse mesmo tambor que está nas músicas evangélicas de crianças. É esse mesmo tambor. E não é porque ele está em uma música evangélica, em uma música de criança, que ele deixará ou deixou de ser pagão. E ele vai deixar de se comunicar com os espíritos. O ritmo marcado com a percussão, para quem não sabe, é o mesmo tambor. Mesmo batida de tambor. É ainda mais eficaz em desencadear a possessão. E não é a possessão pelo Espírito Santo, não, gente. É a possessão por demônios, por espíritos malignos. A percussão é o som por excelência do transe. Quem está falando isso? É um cientista, etimologista, graduado em arte pela Universidade de Paris, doutorado em letras, foi diretor do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, especialista em, em relação música versus possessão, especialista nisso aqui, ó. O ritmo marcado com a percussão é ainda mais eficaz em desencadear a possessão. Gente, eu vou repetir isso aqui do início ao fim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará dos enganos do diabo, das cadeias de Satanás, da cegueira pela qual ele cegou o entendimento das pessoas neste século.
Permita que o Criador vos liberte. O que mais pode se fazer? O que mais pode se falar a respeito desses rituais que você está praticando dentro aí do seu templo, da sua igreja, pela qual você diz que serve o Criador, que está recebendo o Espírito Santo, mas na realidade você está recebendo entidades, percussionistas primitivos aprenderam a induzir respostas fisiológicas, físicas, de êxtase e alucinações, a convulsões e inconsciência. Michael Segel, percussionista, saxofonista e escritor com artigos publicados no The York Times e na revista Rolling Stones. Dezembro de 1988, página 1937. Ele escreveu esse livro aqui, ó. Gente, observa bem. Vamos raciocinar. Se percussionistas primitivos, ou seja, lá no passado, os primeiros, lá no tempo da roda quadrada, que as pessoas têm como dizer que no tempo lá da caverna que não existe essas coisas, viu? Lá no passado. Que não existiu, na verdade, né? Que todo o povo sempre, a humanidade sempre foi inteligente. Se lá eles aprenderam a induzir respostas físicas, ele conseguia fazer com que as pessoas tivessem alucinações, convulsões e até inconsciência. Isso é muito perigoso, isso é uma arma muito perigosa. A música é uma arma extremamente perigosa. Eu posso induzir nas pessoas o que eu quiser, o tipo de comportamento que eu quiser. E vocês acham que hoje, no mundo em que estamos, os próprios músicos eles falam a respeito do assunto? Vocês acham que essas produtoras não sabem? Por que vocês acham que a batida do funk, essas batidas aí, essas crianças, a, a nossa geração, ela está tão pervertida? Por que você acha que as pessoas quando vai para o carnaval, aonde ali a batida é frenética, de percussão de tambores, as pessoas tem pessoas que fazem sexo ali mesmo, muitas de trás de poste, de trás de carro e às vezes até no meio da multidão, e é uma verdadeira algazarra ali, uma Sodoma e Gomorra. E por mais que sua cidade seja bem interiorana, bem do interior, você vê que essas degradações já chegaram aí. Porque a mesma música que toca lá numa capital, numa cidade grande, também toca aí na sua cidadezinha pequena, interiorana. Então, as pessoas, as jovens, estão completamente devassas. A palavra mesmo fala, né, dessa geração imoral desses últimos dias. E nós temos que ter cuidado, muito cuidado, porque a música é uma arma muito perigosa. Se eu tenho este conhecimento, eu posso induzir respostas físicas nas pessoas, qualquer coisa que eu queira, eu posso induzir aquelas pessoas a praticar aquilo que eu queira. Francisco Esparta, quem é ele? O antropólogo, afirma que a música e a dança
são os principais fatores dos fenômenos de possessão que se observam nestes cultos mágicos. Que cultos mágicos são esses? São aqueles cultos onde se realizam magias negras, né? Aonde se invocam aqueles espíritos. É os mesmos cultos onde você vê naquele país que me falha a memória, o nome dele, aonde você vê aquele boneco de palha, onde não tem nada. E ele, olha, dançando ali, ó, fazendo piruetas e sai do chão para que as pessoas possam observar que não tem nada embaixo. É esses cultos mágicos aí, ó, né? O ritmo violento dos tambores e a repetição interminável dos cantos, produzindo fadiga de atenção e amortecimento, consequente da consciência, levam iniciados a um verdadeiro estado de hipnose. A fadiga produzida pela dança prolongada, agravada pelo toque frenético dos tambores, condiciona o estado de vertigem que favorece a hipnose precursora do transe ou possessão. Isso aqui é um Francisco Sparta, um antropólogo, um estudioso das religiões, que não está puxando sardinha nem para A e nem para B. Está apenas relatando fatos. Está apenas relatando fatos. Gente, eu não sei. A palavra ela já fala que Satanás cegou o entendimento das pessoas neste século. E as pessoas estão numa cegueira tão absurda, mas tão absurda que estão chamando o urubu de pombo. A verdade é erro, o erro é a verdade. Vamos acordar, vamos permitir que o Criador, o Espírito do Criador, possa nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Vamos fazer parte dos verdadeiros adoradores, que está lá em João 4, 23 e 24. Quais são as características dos verdadeiros adoradores? Adorarão em espírito e em verdade. Vamos abandonar as coisas satânicas. Vamos abandonar as coisas do diabo, as coisas do paganismo. É por essas práticas que o Criador ele veio a entregar o povo dele para ser castigado e morto por, por nações, pelos filisteus, pela Babilônia. Quantas vezes o Criador castigou o seu povo por, por praticar rituais pagãos, por se unir ao paganismo? E você acha que ele vai agir diferente agora, nesses dias atuais, nos últimos tempos? Ele não vai levar em conta, ele mudou? Porque ele disse que ele não muda, ele não é homem para mudar. E louvado seja ele por isso. Senão nós estaríamos ferrados, né? Estaríamos lascados. E, gente, eu poderia parar esse estudo por aqui, que é mais do que suficiente. É mais do que suficiente. Você que vive aí, protege a sua filha, protege o seu filho, a sua criança, a si mesmo, o seu esposo, a sua esposa, dessa arma poderosa de Satanás, que é a música. Ah, não devemos ouvir música? Devemos, mas não com danças, que é um ritual pagão. Não com esse tipo de instrumento que é usado no paganismo para se comunicar com os espíritos. Ah, mas Miriam dançou. Miriam saiu de uma nação pagã, se rebelou contra o Criador e contra Moisés, o seu servo fiel. Foi atacada de lepra e não morreu por causa do servo amado do Criador, Moisés, que intercedeu por ela.
E aquele povo estavam cheios de costumes pagãos, impregnados pelo paganismo. Tanto que não entraram na nova terra, por conta das suas murmurações, por desejarem várias vezes no coração e expressarem verbalmente o desejo de voltar para o Egito, para as práticas pagãs. E por esses motivos, eles não entraram em Canaã. A Bíblia está relatando que ela dançou, mas qual é o relato que o Criador aprovou? Qual é o relato que o Criador determinou que as pessoas devessem orar? Como é que eu posso lhe falar? Adorá-lo com danças e tambores. Porque no templo não existia tambores. E a dança e os tambores são de rituais pagãos. E lembre-se bem, daquele texto que tem lá em Salmos, aquilo é uma adulteração. Aquilo não bate com os outros relatos. Prestem bem atenção. Ah, mas Davi dançou. É, mas na frente nós vamos ver o que aconteceu com Davi por conta desses rituais. Por toda parte onde você olhe no planeta, pessoas estão usando tambores para alterar a consciência. Juntamente com muitos outros, eu tenho descoberto o poder da música e particularmente o da percussão para influenciar a mente e o corpo. Ah, mas Satanás não está trabalhando, está ali ocioso, armou uma rede ali, passa o dia todo dormindo, curtindo preguiça, né? As pessoas não entendem que nós temos 5 avenidas da alma. 5. Tato, paladar, olfato, visão e audição. Hoje nós estamos falando da audição. São 5 portas, são 5 avenidas pela qual o inimigo trabalha e entra no corpo das pessoas, se não estiverem vigilantes. E faz morada ali. E faz morada e faz muito estrago. Porque através dessas músicas e dessas danças, ele pode alterar sua consciência. Ele pode te controlar. É isso que está dizendo. Ele pode controlar você. Ele pode colocar a vontade dele na sua mente. Você praticar todas as vontades dele, adorá-lo sem saber que está adorando ele, sem saber que está servindo a ele. E isso é sério. E eu fico muito feliz de estar fazendo esse estudo, basicamente só com relatos, provas e documentos da antropologia, da psiquiatria, de professores seculares falando a respeito do assunto, para que as pessoas entendam. Lá no final nós vamos ter alguns textos bíblicos a respeito do tambor e da dança. Nossos cérebros, eles se habituam e cessam de reagir com coisas que não mudam. O mesmo acontece na música com batida repetitiva. Uma causa para esse fenômeno pode ser a temporária exaustão neural, ou seja, o cansaço cerebral. Quando os mesmos circuitos do cérebro são ativados repetidas vezes. Página 395, 396, música, cérebro e êxtase. Pianista profissional especialista em estudos do cérebro e inteligência artificial, com mais de 20 anos de experiência. Não importa se a música que você ouve é secular ou gospel. Tanto faz o instrumento usado nessas melodias, são os mesmos. Por exemplo, pandeiro, percussão, bateria. Bateria é o quê? Um conjunto de tambores.
são os mesmos usados em religiões de matrizes africanas, tribais e satanistas. Nesses rituais, o tambor é usado com um único objetivo: alcançar a possessão por espíritos. O efeito que a música com tambor causa no corpo de uma pessoa que ouve música secular, gospel ou que participa de rituais de matrizes africanas é o mesmo. Basta comparar os rituais das igrejas evangélicas com os de matrizes africanas, macumba, tribais, xamânicas e candomblé. E vocês constatarão que os rituais são idênticos. Vou dar um exemplo aqui: rituais da igreja. O culto começa com cantos de músicas ao toque das incessantes batidas da bateria, conjuntos de tambores. Na sequência, danças, logo em seguida recebe o Espírito Santo e cai no chão. Rituais nos terreiros de macumba, tribos xamânicas e etc. Começa o ritual com canto ao som dos incessantes batidas dos tambores, na sequência a dança e logo em seguida recebe os espíritos e cai no chão. Coincidência ou os rituais são os mesmos? Apenas com uma roupagem diferente e em lugares diferentes. Um conscientemente invoca os espíritos e o outro o Espírito Santo. Na verdade, recebem o mesmo espírito. Qual o efeito que a música com tambor pode causar na saúde do ser humano, das pessoas? Robert Juday: neurônios especiais produzem substâncias chamadas endorfinas, que se parecem com os narcóticos e agem sobre os neurônios nos caminhos da dor no cérebro, reduzindo sua atividade do cérebro, viu? E assim aliviando a dor subjetiva. Música, cérebro e êxtase. Ele é um pianista, especialista em estudos do cérebro e inteligência artificial com mais de 20 anos de experiência. Então, esse tipo de música, ele pode causar o mesmo efeito que drogas, narcóticos, viu? No cérebro da pessoa. Daqui mais alguns anos não vai mais existir. Se vocês já tem algumas pessoas falando nisso, isso é verdade. Essas drogas físicas, porque já se consegue fazer tudo. Viciar, causar vício nas pessoas através de música. Induzir as pessoas a fazerem o que aquelas pessoas quiserem. Esse livro aqui, que está aí em cima aí de um homenzinho, né? Afinação do instrumento humano. O volume alto, a bateria e a repetição da maioria dos estilos de rock traz uma semelhança. Não por coincidência, isso não é coincidência, viu? Nós não vivemos em um mundo de coincidências. A música de transe, viu? É encontrada em outras partes do mundo. Não é por coincidência que a música evangélica que você ouve é uma música rock. É o mesmo gospel americano. Não é por coincidência que lá tem bateria, batidas de tambores. É porque essas batidas, elas causam vício nas pessoas. O que é vício? Você vai querer continuar consumindo, certo? Continuando. A exposição, a maioria, a exposição à música com ritmos desarmônicos, ou seja, síncopes, polirritmos, podem resultar em uma estimulação excessiva de hormônios
especialmente os opioides ou endorfinas, causando uma alteração no estado da consciência, desde mera estimulação até a inconsciência. Endorfina é interno, morfina analgésico. Esse aqui é Carol, vocalista, concertista, e Luiz, um ex-músico do rock, de rock and roll. Então, vamos entender. A música, mais especialmente falando aqui das síncopes, né, essas batidas sincopadas, elas podem resultar em estimulação excessiva de hormônios. Veja o que foi falado lá pelo antropólogo, que percussionistas primitivos aprenderam a induzir estímulos físicos, alucinações, convulsões. Então, eu, consciente disso, sabendo fazer essa indução, eu posso controlar o ser humano, colocar coisas na mente dele para que ele faça aquilo que eu queira, só que ele pensa que é vontade dele, certo? Se eu posso controlar o corpo, por que eu não posso adoecer o corpo dessa pessoa? Por que eu não posso produzir hormônios excessivos em determinadas áreas que possa provocar isso ou aquilo? Além de estimular os músculos a produzir movimentos físicos, os impulsos nervosos produzidos por ritmos enfatizados estimulam vários centros cerebrais. Vários centros cerebrais. O neurotransmissor gerado a partir deles pode ter ações, as quais são imitadas pelas drogas psicoativas e podem produzir euforia, convulsões, transe, hipnose, tolerância e vício. Isso aqui é um livro, certo? Que se chama assim, Expressão de Juventude numa Era Moribunda. Expression of, o resto eu não sei falar em inglês, mas eu sei traduzir. Então, é a expressão da juventude numa era moribunda. Então, Roger Libey, Vanderlei Dornelles, Cristão em Busca do Êxtase, página 25, certo? Então, eis a grande questão. Além de estimular os sentidos físicos, produzir movimentos físicos e impulsos nervosos, tudo, ele também, ritmos enfatizados, estimulam vários centros cerebrais. Então, se eu posso estimular o centro cerebral de alguma pessoa, porque a droga, a bebida, o álcool em si, ela vai estimular o centro cerebral da pessoa. Por isso ela causa vício. Assim como o crack, a heroína, a cocaína, o êxtase. Ele mexe com o cérebro causando vício, porque ele mexe com esses centros cerebrais. A música, da mesma forma, ela, ela imita, né? São imitados esse neurotransmissor gerado a partir deles, podem ter ações as quais são imitadas pelas drogas psicoativas, produzindo euforia, convulsões, transe, hipnose, tolerância e vício. Então eu posso induzir uma pessoa, se eu posso induzir as ações físicas dela, primeiro eu tenho que induzir o cérebro. Então eu posso provocar ali no cérebro dessa pessoa o desejo para usar determinadas drogas, fazer determinadas ações. Então você vê pessoas que em épocas de carnavais, né, aquelas músicas ali imundas, aquelas batidas frenéticas ali, acabam fazendo coisas que em outras épocas
de anos, nas outras épocas dos anos, não tem coragem de fazer. E fazem e depois se perguntam como um homem, um pai de família, tem coragem de vestir um vestido, colocar um salto alto, passar um batom, sair publicamente à vista de todos e dançar carnaval. Colocar calcinha, que muitos colocam, né, gente? Pode pesquisar aí que vocês vão ver. Então, é uma coisa assim absurda. E mais absurdo ainda é quando eles ali conseguem, ali depois de muito tempo, exposto àquelas batidas, é o que eles fazem. Que são coisas realmente assim, depravadas, vergonhosas. Na obra, no livro é, Encerramento de A Mente Americana, por Alan Bloom, um professor de pensamento social da Universidade de Chicago, foi professor em Harvard e Yale, Universidade de Paris e Universidade de Toronto. Nada é mais singular sobre esta geração do que seu vício em música, página 68. A música, ela é uma espada de dois gumes. Ela é realmente uma droga poderosa. Música pode envenenar você, elevar seu espírito ou deixar você doente sem saber o porquê. Ed Mensah, compositor vencedor do Oscar, citado por David Chagall em Family Week, 30 de janeiro de 1983, página 14. A música, ela pode deixar você doente. Ela pode te envenenar. Perceba que Satanás trabalha por todos os meios. São 5 avenidas da alma. Mas nós estamos falando neste momento da audição. Como é que ele entra e os estragos que ele pode causar na vida deste indivíduo, desse ser humano. Como você pode fazer, né, para ali vigiar e impedir que ele venha adentrar na sua vida, na vida da sua família, dos indivíduos da sua família e causar esse estrago aí. Os fortes ritmos de tambores liberam gonadotrofinas no corpo, que aumenta a excitação sexual, né? A potência do som. Aqui essa obra aqui é um escritor, produtor musical, compositor, educador especialista em psicoacústica e bioacústica. Percussionistas primitivos, ou seja, os primeiros percussionistas já haviam aprendido a induzir efeitos físicos que eles queriam, convulsões, transe, o que eles queriam fazer apenas sob as batidas das percussões, ou seja, dos tambores. Então, se eu consigo fazer essas coisas, que eu tenho indagado aqui ao longo do estudo, né? Eu tenho questionado, então eu consigo também, que um outro slide a gente viu aí, que a música é uma droga perigosa e ela pode adoecer você sem você saber o porquê. E se foi ela. Então o que que acontece? Eu consigo também aumentar, liberar um outro tipo, mexer com teus hormônios. Por exemplo, o hormônio sexual. Eu também posso trabalhar nos seus hormônios para que você tenha desejos pelo sexo oposto. Eu posso fazer qualquer coisa. Pesquisa de David A. Noebel.
O ritmo acentuado cria uma secreção anormalmente anormal de alta de hormônios sexuais. Olha, isso daqui é um caso muito sério. Você tá botando uma musiquinha de criança aí, assim, infantil para sua criança, evangélica, você está confiando que aquilo dali vai levar o seu filho mais para perto do Criador, que desde a infância ali vai estar trabalhando na mente, no corpo dele, para que ele possa ser um verdadeiro adorador, ele possa sentir gostos pelas coisas do Criador. Mas com esses instrumentos aqui, que causam essas coisas aqui no organismo dele, ou dela, da criança, com o passar do tempo, é o que nós estamos vendo que está acontecendo na geração de hoje. As pessoas estão completamente viciadas em músicas, viciadas em jogos eletrônicos, viciadas no quê? Porque a música ela vai causar isso no cérebro da criança, deixar ele mais fragilizado, induzir ele a, a, a vícios, a comportamentos indesejados. E o que, que vai acontecer? Desde sua infância, a pessoa está expondo ele a esses tipos de músicas, de influências, aonde está liberando que para um adulto é anormal a quantidade de hormônios sexuais. Numa criança que não deveria liberar esses hormônios, se libera essa quantidade anormal. Imagina quando essa criança chegar aos seus 10 anos, como eu já vi aí, é, e como tem casos de crianças de 10, 12 anos grávidas. Aí o pai vai se perguntar, a mãe vai se perguntar, mas o que foi que eu fiz? Eu ensinei a palavra, eu levei para a igreja, eu dei músicas infantis somente evangélicas, mas que tem os mesmos instrumentos que é usado em rituais pagãos, que causam as mesmas coisas que causam lá, causa aqui também. Aqui só mudou a letra. O ritmo é o mesmo. Tem uma cantora famosa aí, de axé, que eu não vou citar o nome, que resolveu ser cristã. Então, eu vi, não sei se foi em podcast, não sei se foi num programa aí de uma determinada emissora, aonde essas pessoas que fazem parte aí do candomblé, da questão dos orixás, falando, não importa ela trocar a letra, porque ela estava tocando as letras, né, dos orixás por letras, não importa, a batida é dos orixás, não vai mudar nada. É a mesma música, é a batida que importa. A letra não diz nada, não importa nada. É a batida. Gente, acordem, se despertem. Protejam seus filhos, protejam a si mesmo, protejam a sua família. Ah, mas tá acontecendo aí muitos divórcios, a mulher, mesmo na igreja, a mulher crente caiu com o irmãozinho lá, caiu com o pastor. Vive vive ali exposto ou exposta a esses estímulos, a essas músicas satânicas, mesmo que sejam com letras evangélicas. É a mesma coisa, causa o mesmo estrago, não muda nada. Não é à toa que em época de carnaval, com aquela batida frenética, as pessoas enlouquecem, perdem a noção, fazem coisas assim completamente loucas à frente de todo mundo. Então vamos acordar, vamos permitir que o Criador venha nos dar do seu colírio para que possamos enxergar, que possamos ser verdadeiros adoradores. Mas para que nós possamos ser verdadeiros adoradores, a gente precisa sair do engano, a gente precisa sair da mentira, do que é falso, e poder ir para e migrar
para o que é verdadeiro. Neste livro aqui, intitulado O Seu Corpo Não Mente, abaixar o volume não ajuda, a batida causa estragos mesmo em níveis baixos. Página 166. Creio que muitos pensaram, então eu vou baixar o volume. Eu baixando o volume não vai causar esse estrago, eu vou deixar bem baixinho. É a mesma coisa. Médico palestrante internacional, ex-presidente da Academia Internacional de Medicina Preventiva, autor de mais de 35 livros. Isso aqui é um médico falando. E a respeito da batida, né, e do tambor, da percussão, que é a mesma coisa. Rock and roll é diferente das outras músicas primordialmente por causa da sua batida. Rock também tende a marcar fortemente os tempos de compasso 2 e 4, acentuados pelo baterista, no compasso de 4 tempos. A maioria dos outros tipos de músicas acentuam os tempos 1 e 3. Charles T. Brown, A Arte do Rock and Roll, página 42. Continuando. Esse livro aqui, Witchcraft, perdoe o meu inglês, que traduzindo significa bruxaria. Olha o que fala aqui. É para o Egito que os historiadores traçam a origem da música combatida sincopada e seus usos. Nos templos, sacerdotes intencionalmente, ou seja, eles tinham essa intenção, empregavam síncopes complexas para induzir transes e outros distúrbios. Isso era intencional, não era uma coisa por acaso. Eles sabiam o que estavam fazendo, certo? Então, citado por Ismael Red, Mumbo Jumbo, página 191. Aqui é um historiador que escreveu esse livro aqui, viu? A bruxaria. Profissional, historiador profissional e especialista em estudos da feitiçaria. Então, tem muitas pessoas que estão praticando feitiçaria nas suas igrejas, nas suas denominações, ensinando seus filhos a praticar na completa ignorância. A palavra diz: meu povo perece, né, por falta de conhecimento. Outros é porque não querem ter conhecimento. Não querem conhecer o que é verdadeiro porque amam a mentira e não querem abandonar a mentira. Não querem abandonar o paganismo, as coisas do diabo. Então, gente, presta bem atenção nessas coisas aqui. Isso aqui é um especialista, um profissional, especialista em estudos da feitiçaria. Então, prestem bastante atenção nessa situação. A palavra diz que nenhum feiticeiro vai entrar no reino do céu. Ou seja, tem pessoas que, com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que são servos do Criador, praticando feitiçaria. E dizendo que vão morar no céu, que são servos do Criador. Vamos vamos estudar, vamos ter conhecimento, vamos permitir que o conhecimento ele venha nos invadir, ele venha nos libertar das mentiras de Satanás. O ritmo sincopado é predominantemente na maior parte da música popular no mundo inteiro. Sua marca registrada é o incessante bater de tambores, página 167. Pianista profissional e especialista em estudos do cérebro e inteligência artificial, com mais de 20 anos de experiência, o Robert
Judai, música, cérebro e êxtase. O ritmo rock, em qualquer forma, é uma linha contínua de síncopes. Todas essas músicas evangélicas que você ouve aí, elas são padrão rock, são ritmos rock, porque elas são cópias da música gospel americana, que também é rock. O debate sobre a música cristã, Tim Fischer, página 105. Mestrado em teologia, cantor, produtor de mais de 100 gravações sacras, professor de música da Bob Jones University, Estados Unidos. Em certo sentido, todo rock revolucionário, por sua batida e som, que sempre rejeitaram implicitamente a restrição e celebraram a liberdade e a sexualidade. Revista Times, 3 de janeiro de 1969. Então, o que a música rock celebra? Que ela fazia aquela posição daqueles dois dedinhos para cima, né? Libertinagem, drogas e sexo. É somente isso que ele chama de liberdade. Então você pega um ritmo profano, uma música profana, joga uma letra evangélica e diz que está louvando o Criador. E o pior é que você acredita que o Criador aceita isso como oferta agradável, né? Como um louvor. É, é, é muita. É muita. É a pessoa ser muito sem noção. Ou ela não ter conhecimento da palavra do Criador. O Criador jamais aceitaria um negócio desse. Isso daí é um, é um sacrifício imundo, é uma oferta de Caim. Não é aceitável diante do Criador. O Criador não aceita. Rodrigo Godin Paiva. Percussão, uma abordagem integradora nos processos de ensino e aprendizagem desses instrumentos. Dissertação de mestrado, Unicamp, 2004, página 90. A criação da bateria está intimamente ligada ao surgimento do jazz. A criação da bateria está intimamente ligada ao surgimento do jazz, bem como o seu desenvolvimento está ligado à história e ao desenvolvimento do jazz e do rock, respectivamente na primeira e segunda metade do século XX. Esse livro aqui, que é o livro que é intitulado Bateria, Rock e Adoração, é um ex-baterista de jazz que estudou com os maiores músicos do Canadá. A bateria foi inventada para um único propósito: de fortalecer a música jazz, blues e todas as variedades de rock and roll. Então nós temos um instrumento que nasceu unicamente com um propósito de fortalecer esses ritmos pagãos que tem aí, como é que eu posso falar, históricos de é, 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 de laços com o satanismo, e as pessoas estão pegando este instrumento que nasceu com um único propósito, que é fortalecer esses ritmos pagãos para dentro da igreja, para dentro dos seus lares, através dessas músicas, que não importa você escutar forró, axé, essas músicas, não importa, você está escutando o mesmo ritmo, com o mesmo instrumento satânico, instrumento que adora Satanás. Olha, a gente não vive em um mundo com terceira via, só são dois caminhos.
Porta larga e porta estreita. Servir ao diabo e servir ao Criador. Então o que tu come, ou tu está adorando o Criador ou Satanás. O que tu ouve, ou tu está adorando o Criador ou Satanás. O que tu fala, ou tu adora Satanás ou o Criador. Ah, não, eu não sirvo nenhum nem o outro. Não existe isso. O que é polirritmia? Polirritmia é o uso simultâneo de duas ou mais estruturas diferentes que não são prontamente percebidos como derivando uma da outra na constituição de uma peça musical. O conflito rítmico pode ser uma base de toda uma peça de música, ritmo distinguida a partir de ritmos irracionais, o que pode ocorrer dentro do contexto de uma música, de uma única parte de polirritmos. Requerem pelo menos dois ritmos para serem utilizados simultaneamente, um dos quais é tipicamente um ritmo irracional, que eu posso citar aqui a batida, a bateria, que só serve para bater. Ela não produz melodia nenhuma, só apenas batida. Como por exemplo, né, de polirritmia podem ser mencionados os primeiros minutos da Terceira Sinfonia de Beethoven. Robert Juday, música, cérebro e êxtase. A polirritmia faz o cérebro trabalhar dobrado. É terrivelmente difícil para o cérebro gerar os dois ritmos simultaneamente. Essa polirritmia dá ao cérebro ocupação extra em cada batida. Satanás, esse aqui é um pianista profissional especialista em estudos do cérebro e inteligência artificial com mais de 20 anos de experiência. Satanás ele sabe que não tem como toda pessoa vai comparecer diante do Criador sem desculpas. Então, em algum momento, ele vai se deparar com a verdade, com a palavra do Criador. Só que ele trabalha de maneira antecipada. Ele vem trabalhando no ritmo, aí você vai para a igreja. Quando se abrir a Bíblia para estudar alguma coisa, para falar a palavra do Criador, quando? Que hoje em dia é só aquelas frases de efeito, é só técnica coach. Mas quando se fazia, em algum momento você poderia ser despertado para a verdade, para a palavra, para estudar por si mesmo a mensagem. Então, o que que acontece? Quando, antes de chegar a ouvir, tem ali um monte de, 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 de batidas de tambores, de música e de cantos e de dança. Quando chega lá, o seu cérebro está completamente exausto. Não vai compreender nada, não vai absorver nada. Página 173, 174 e 181. A finalidade da polirritmia é forçar a mente analítica, ou seja, que analisa, a relaxar o controle. A finalidade da polirritmia é forçar a mente analítica a relaxar o controle. Então, atualmente ali, aquele local onde analisa, onde pode analisar certas coisas, se de fato é verdade, se é mentira, Satanás vai lá, toma o controle daquilo dali, pode colocar qualquer coisa, qualquer heresia, qualquer mentira, qualquer coisa, você vai por aquele caminho porque você já está dominado por ele. É esse o propósito do estilo de música que é tocado nas igrejas, que é tocado em sua casa. É para isso, né? Propondo-lhe uma tarefa complexa demais para administrar. Você está em um reino onde sua mente não tem chance.
Não existe forma pela qual você possa controlar e monitorar todas essas batidas. Reinhard, Reinhard, né? Esse nome é muito complicado. Ele é um percussionista, pianista, compositor da Universidade de Música de Performance Artística de Viena, na Áustria. São pessoas que, na sua maioria, aqui eu estou trazendo para o campo aqui da evangélico, porque a bateria, essas músicas, ela está em todos os setores, mas unicamente ele está falando a respeito da música. Falando aqui de religião, não está falando de nada. Ele está apenas falando o que ele sabe, né, a respeito desse assunto aqui. Música com tambor interfere no raciocínio? Desde tempos imemoriais, o monótono som de tambores, cânticos e outras técnicas de produção de som têm sido as principais ferramentas de xamãs em diferentes partes do mundo. Muitas culturas pré-industriais, que a gente vai ver daqui mais lá na frente, desenvolveram de maneira bastante independente ritmos com tambores que em experimentos laboratoriais têm notáveis efeitos sobre a atividade elétrica do cérebro. Stanley V. Groff, Psicologia do Futuro, Lições das Pesquisas Modernas da Consciência, página 182. Isso aqui é um experimento laboratorial. É um estudo científico. Então, esses ritmos aqui com tambores, como ele mesmo, um cientista, fala, são ferramentas de xamãs, certo? Que, usado em experimentos laboratoriais, têm notáveis efeitos sobre o quê? A atividade elétrica do cérebro. Por que Satanás se interessa tanto? Eu estou falando isso desde o princípio, desde o início do estudo. Pelo cérebro. Porque aqui é que está o controle. É o controle de tudo. Se Satanás controlar a tua mente, o teu cérebro, ele controla o teu corpo, ele controla tudo. É aqui onde está a guerra. É aqui na mente. Gente, Satanás não brinca, ele não é ocioso, ele não está ali sem fazer nada, deitadinho numa rede. Ele tem trabalhado desde o início dos tempos. O primeiro a ser derrotado foram nossos pais, Adão e Eva. E ele tem tido um grande sucesso. Não vamos vacilar, não vamos brincar com as armas que Satanás tem criado para destruir a humanidade. Tudo que vem da mão do diabo é maléfico, é mortal. Não, mas eu não estou morrendo, que nem ele falou. Não foi. O Criador não disse para você nem tocar, porque senão morrereis. Só que o Criador disse que não era para tocar. Ele disse que não era para comer. Então, a pessoa, Eva comeu, não morreu. Ah, o Criador estava mentindo. Então, o Criador hoje está aqui, através desse servo que vos fala, chamando vocês para quê? Para o conhecimento da verdade, para que abandonem essas práticas pagãs e não venham assim, é, é, fugiu aqui da memória a palavra, se, para se usar aqui em relação ao que eu ia acabar de falar, é, é, não vamos aqui brincar com o diabo, vamos atender os pedidos do Criador, não vamos subestimar Satanás, que quando isso daqui é testes laboratoriais. Isso aqui é um fato. Isso aqui acontece. Isso aqui está acontecendo. Pessoas estão sob total domínio do diabo e não sabem.
porque são adoradores do diabo, mas não sabem, inconscientemente. Diferente do Criador. O Criador ele deseja que você sirva a ele conscientemente, racionalmente. Diferente do diabo, ele não importa. Se você adora ele de maneira que você não sabe, entendeu? Inconsciente ou consciente, não importa. De qualquer maneira, você está adorando ele, ele está satisfeito. E isso é o suficiente para levar você ao inferno. Então, vamos nos dispor, despojar de toda a mentira, de todo o engano do inimigo, por mais que nossa carne goste. Nunca mais eu ouvi músicas com batida de tambores, eu abandonei essas imundícies. Lembrando uma coisa, eu não sou contra a música. Você pode pegar o seu inário aí, a sua harpa, e cantar e louvar o nome do Criador. Ele gosta de louvores. Nós estamos falando louvores e ritmos que louvam a Satanás, que são pagãos. E mais na frente veremos quais os instrumentos que o Criador ordenou que fossem introduzidos no templo para que os músicos pudessem tocar e pudessem assim louvá-lo. Olha, isso daqui foi no dia 14 do 10 de outubro de 1993. Saiu no Los Angeles Times, um jornal americano, um dos maiores, né? E conhecidos no mundo todo. Ritmos repetitivos podem interferir no raciocínio. Robert Lee Roots, Los Angeles Times. Eu vou repetir mais uma vez. Satanás, ele sabe que todo ser humano, quando comparecer diante do Criador, não haverá desculpas. Ou ele se deparou com a verdade e rejeitou, ou ele virou as costas antes de escutar. Ele não quis ver por preconceito, ou porque não queria ter nenhum tipo ali de responsabilidade. Então, ele introduz esses ritmos ali nessas igrejas, ou na sua própria casa, você passou o dia todo ouvindo música e tal, aí vai abrir a Bíblia. Ele já está sob total domínio da sua mente. Você vai ler, não vai compreender nada, não vai chegar a arrependimento de nada, ao entendimento de nada, vai continuar na mesma. É assim que ele trabalha. Não vamos brincar com ele. Você chega numa igreja e é e é batida, e é um forrozinho, e é a batida, música gospel lá, todo mundo emocionado, é batida, como mesmo já foi mostrado aqui, que mesmo aquelas que ficam ali no fundo, de teclado, mas lá tem o som de batida. Interfere no raciocínio mesmo assim. Quando se abrir a Bíblia, que hoje agora é só o quê? Repetindo mais uma vez, técnica coaches e palavras motivacionais, né? E questão de dinheiro, somente prosperidade. O que é que vai acontecer? Quando se abrir a palavra, ou alguém, por algum milagre, hoje, nos dias de hoje, nessas igrejas, abrir a Bíblia para ler algum texto, algum capítulo, né? Que muitas vezes pega um texto, tira do contexto, e o resto é só palavras de homens, o que que vai acontecer? Ainda aquilo que poderia te levar a um raciocínio, a um arrependimento, um desejo por estudar a palavra, o diabo vem e te rouba. E você não vai conseguir raciocinar nada, aprender nada, mesmo diante da verdade de alguma palavra que poderia te levar a um conhecimento mais pleno. O ritmo é o elemento da música mais estreitamente ligado ao movimento do corpo para a ação física. Este padrão, quando repetido várias vezes, pode ter um efeito hipnótico sobre nós. Joseph Marshall, professor de música da Universidade de Nova York. Página 19. Não impõe a bateria nem na entrada nem na saída. Ela não leva a atitude de concentração e comunhão, mas sim
a distração. Página 89, música, adoração sacra ou profana. Deste livro aqui, ó. Você pode comprar ele, pode ler. Herbert Lente, 100 bilhões de neurônios. Conceitos fundamentais de neurociência. Níveis aumentados de adrenalina inibem as funções do córtex pré-frontal. Esse é um médico mestrado em neurobiologia, doutorado em ciências, pós-doutorado em neuroplasticidade, fundador da revista Ciência Hoje. A área pré-frontal do córtex corresponde à parte anterior não motora do lobo frontal. Ela mantém conexões com o sistema e com o núcleo dorso-medial do tálamo. Ela é responsável pela escolha das opções e estratégias. Essa área, olha só, do lóbulo frontal, ela é responsável pelas escolhas, escolha das opções e estratégias comportamentais, pela manutenção da ação e pelo controle do comportamento emocional. Segundo os estudos científicos, esta área do cérebro também está relacionada às decisões espirituais. Aí você chega numa igreja, repetindo pela milésima vez, aquele monte de música, de bateria e dança e tudo, causa um estresse tremendo, deixa ali a tua mente cansada, exausta, como a gente já viu aí, a relatos, né? Aí vai mexer aonde? Justamente na área onde é responsável por tomar decisões, né? Escolhas e estratégias comportamentais, pela manutenção e atenção e pelo controle do comportamento emocional, e também tem a ver com as decisões espirituais. Aí o Satanás, ele pega, tem todo o controle daquela pessoa. Como é que essa pessoa vai entender alguma coisa da palavra? Gente, eu não vou ficar citando aqui loucuras que a gente vê no mundo gospel, porque ah, uma vida inteira seria pouco para nomear todas as loucuras que a gente está vendo. Gente vendendo pedaço da tábua da Arca de Noé. O sangue do cordeiro. Rapaz, como é que a pessoa tem a cara de pau? E como é que tem gente tão cego, mas tão cego, que vai comprar um pacotinho ali e a pessoa anunciando que é o sangue do cordeiro, sangue precioso do Filho do Criador, derramado em favor de toda a humanidade. Como é que a pessoa dessa não tem coragem, tem coragem de abrir a boca para falar uma loucura dessa, uma coisa tão vil? E como é que tem coragem, como é que tem pessoas tão ignorantes a ponto de comprar, de participar de uma comunidade, de um templo, de uma igreja, que um homem desse se faz presente, que dirige essa igreja, é uma coisa assim inaceitável. Quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu vejo o mundo ao meu redor, mais eu sou crente da palavra do Criador, porque eu vejo se cumprindo ao meu redor. Eu vejo se cumprindo, onde eu estendo o olhar, eu olho para qualquer canto, o que eu ouço, eu vejo essas profecias se cumprindo. Satanás sabe que todos terão a oportunidade de se deparar com a verdade em algum momento da sua vida, porque todos comparecerão indesculpáveis diante de Yahweh, o Criador. Por isso o inimigo das almas criou tantas armadilhas, e uma delas, e não menos importante, foi a música com batidas de tambor.
para interferir no raciocínio do homem, para que, mesmo diante da verdade, tome decisões erradas e culmine em sua perdição eterna. O que é uma bateria instrumental? Eu poderia colocar uma pergunta aqui: o que é um tambor, né, industrial, da era industrial? O que é? É isso aqui, ó. Isso aqui é uma bateria número um. É um conjunto de tambores, de percussões aqui, ó. São várias aqui, ó. Olha só a bateria número 2 aqui, ó. Essa daqui é um teclado, porque ele pode produzir um som de um piano, mas muitas vezes ali sons e melodias com batidas eletrônicas, que a mesma coisa não vai diferenciar em nada e os estragos é o mesmo. Bateria número 3, a caixinha de som. O seu som do seu carro, do seu celular, que está ouvindo essas músicas gravadas com esses tipos aqui de instrumentos, esses tipos de ritmos. São essas aí as baterias industriais. Nós vamos agora abrir a palavra do Criador e vamos estudar um pouco aqui um evento assim, um tanto curioso a respeito. O rei Davi tenta trazer a arca para Jerusalém. Só fazendo aqui uma introdução, no tempo de Samuel, ali do sumo sacerdote Levi, me falha a memória o nome do pai de Rofo e Finéias, né? Eli. Esses dois sacerdotes eram homens perversos, que faziam coisas horrorosas dentro do templo, ali no meio do povo do Criador. E Israel estava em guerra com o povo filisteu. E eles levaram a arca. Então, a princípio, ali na guerra, eles perderam 4.000 homens, depois 30.000 homens, onde os dois filhos de Eli foram mortos. E a arca foi capturada e levada pelos filisteus para lá, para o seu templo. Então, chegando lá, a presença do Criador começou a derrubar os deuses deles, Dagon, os outros deuses, e eles caíam de rosto no chão e se espedaçavam todos. E a presença do Criador começou a castigar o povo filisteu com muitas pragas, e eles entenderam que era a presença do Criador através da arca. E eles pegaram, construíram um carroção novo, e colocaram a arca, e colocaram bois e deixaram vagar em direção a Israel. Então, quando eles ouviram a respeito da arca, eles ficaram muito felizes. Então, o que eles queriam? Trazer a presença do Criador novamente para Israel. Então, o rei Davi tenta trazer a arca para Jerusalém. Isso aqui é uma introdução bem resumida do caso, certo? A quem, primeira tentativa que Davi fez, né? A quem Davi consultou? Primeira, Crônicas 13, verso 1. E Davi tomou conselhos com capitães e com todos os líderes. Então, Davi se aconselhou com quem? Com os capitães, com os colegas, com os amigos, com os mais chegados. Segundo, quais os instrumentos usados? Davi ele montou ali uma banda, sabe? Para ali acompanhar, ali fazer um cortejo da arca quando ele viesse regressar com a arca. E Davi e todo o povo de Israel alegraram-se perante o Criador, com cânticos e com harpas, com alaúdes, com tamboris e com símbolos e com trombetas. Crônicas 13, verso 8. Olha só o tamborim aqui, ó, tamborins. Esse que as pessoas dizem, mas Miriam dançou, né? E tocou também tambor. Olha aqui ele aqui, ó. Esse aqui foi a banda montada por Davi para fazer o cortejo da arca. O que aconteceu?
o que se deu com o projeto que Davi fez na tentativa de trazer a arca para Israel. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat Jearim, em Judá, para buscar a arca do Criador, né? O Criador entronizado entre os querubins. A arca sobre a qual seu nome é invocado. Verso 7. Da casa de Aminadab levaram a arca do Criador num carroção novo conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante do Criador ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca porque os bois haviam tropeçado. A ira do Criador acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante do Criador. Verso 11. Davi ficou contrariado porque o Criador, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo. De quem? Do Criador. E se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Criador? 1 Crônicas 13, do 6 ao 12. Então, a primeira tentativa, nós vemos ali que Davi consultou seus amigos, seus chegados, seus capitães, montou a sua banda, convidou as pessoas que ele queria, né? E foi buscar a arca. E foi uma verdadeira tragédia. Mostrou que o Criador não estava no meio deles. Segunda tentativa. Quem escolheu os instrumentos do templo? E por quê? Ai dos que vivem sossegados em Sião, que cantam ao som da viola e inventam para si mesmos instrumentos musicais, assim como Davi, Amós 6, do 1 ao 5. Isso daqui, lembrando uma coisa, isso daqui não é um texto falando em favor de Davi, não. Pelo contrário, aqui é uma repreensão às pessoas que estavam imitando certos comportamentos de Davi que eram reprováveis. Que nem tu, a gente tem que ver quais são, porque todos aqueles homens, Davi e os profetas, eles eram homens e eles erraram. E o Criador, ele não escondeu os erros de nenhum deles. Agora, erros não devem ser copiados, mas uma vida sagrada, pura, em conformidade com a vontade do Criador. Esse sim, ele deve ser copiado. E pôs os levitas na casa do Criador, com símbolo, com saltérios e com harpas, porque este mandado veio do Criador. 1 Crônicas 29 e 25. Quem foi que mandou botar tambor ali? O Criador falou em algum momento que tem que ter tambor para adorá-lo? Ele ia pegar coisas lá do satanismo, do paganismo, para trazer para dentro do seu templo, ali, da sua presença sagrada? Isso não há relatos. A palavra ela diz: meu povo perece por falta de conhecimento. É por falta de conhecimento. Olha só os instrumentos escolhidos, ordenados e determinados pelo Criador. Não existe tambor. Não tem tambor. Para quem crê em Ellen White, crê em Ellen White como profeta, no fim de 3 meses, Davi resolveu fazer outra tentativa para mudar a arca e dispensou agora cuidadosa atenção à execução das instruções do Criador em cada detalhe. Patriarcas e Profeta, página 706. Então, Davi, dessa vez, ele não foi mais consultar ali os amigos, os chegados, né? Ele foi consultar o Criador. Lá, como está lá em Crônicas, né?
Pois o Criador os levitas. Quem foi que ele ordenou para carregar a Arca da Aliança? E não era todo levita, porque a tribo de Levi era dividida em três: os Gersonitas, os Meralitas e o outro eu esqueço o nome. Então, os Gersonitas tinham uma função, os Meraritas outros. Um carregava as tábuas, as peles, e uma só dessas três era responsável por carregar os utensílios sagrados, certo? Então, dessa vez ele foi consultar a Torá, ele foi consultar a lei do Criador. E lá ele viu a questão da banda, a questão de quem de fato deveria fazer ali, compor a banda, quais os instrumentos, quais as pessoas deveriam ali carregar a arca. E introduzindo a arca do Criador, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara. Ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Criador. Verso 18. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Criador dos Exércitos. Verso 19. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão. 2 Samuel 6, 17 e 18. Olha, quando ele fez aquilo que é correto, ele foi ali consultar o Criador. Segundo o mandado do Criador, ali compôs a banda, quais instrumentos, quais pessoas poderiam compor essa banda e fazer o cortejo da arca e transportar a arca, deu tudo certo. Foi aprovado pelo Criador, o Criador estava presente. Foi uma bênção. Vejam que o tambor não faz parte da banda que seguia a arca pela segunda tentativa de trazê-la para Jerusalém, porque consultaram os profetas e a Torá, e lá não encontraram ordens do Criador para levarem tambor para o templo. Ah, mas lá no Salmo diz para a gente adorar o Criador com tambor. Por que eu vou adorar o Criador com tambor se lá não tinha tambor? O Criador nunca aceitou música, nenhuma adoração com coisas pagãs. A palavra dele mesmo fala que a luz não se mistura com as trevas. O que é que o Criador tem a ver com Satanás? O que é que a verdade tem a ver com a mentira? Ali são coisas que não andam unidas, que não andam de mãos dadas. Então, vamos procurar estudar, entender as escrituras, vamos ser sinceros, vamos abandonar esses enganos, esses ensinamentos. Aprendemos a vida toda, desde quando criança, desde quando a barriga da nossa mãe, mas são falsos, são enganosos, são mentirosos, e vai levar muitas pessoas à morte, vai levar muitas pessoas ao quê? Ao inferno, à perdição. Chegamos agora ao fim do nosso estudo. Que esse estudo possa ser uma bênção na sua vida, possa libertar você deste engano, deste poderoso engano do inimigo, e que Yahushua possa abençoar você e toda a sua família.